A deputada Luciana Genro, do PSOL, vai tirar licença não remunerada por 120 dias. Em seu blog, a deputada afirma que vai tratar de assuntos de interesse pessoal. A vaga dela aqui na Câmara será ocupada pelo suplente Antônio Geraldo Henriques Filho, de 37 anos. A lei com novas regras para a adoção foi sancionada hoje pelo presidente Lula. O foco é o direito à convivência familiar, definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas foram criadas também diversas facilidades para que milhares de crianças troquem os abrigos por um lar. É comum a espera da criança no abrigo por uma família que queira adotá-la. Mas muitas vezes acontece o inverso. Aparece uma família interessada, mas o menor ainda não foi liberado para adoção pela Justiça. Das cerca de 80 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos em todo o Brasil atualmente, só 10% podem ser adotados. A nova lei sancionada pelo presidente Lula promete reduzir o tempo de espera por um novo lar. Uma legislação criada para evitar a burocracia excessiva, que hoje dificulta o final feliz para crianças e adolescentes que necessitam de uma nova família e adultos que travam uma luta muitas vezes inglória para adotá-los. A nova lei prevê que a Justiça dê atenção para as grávidas e as mães que pretendem entregar seus filhos para a adoção, o que deve diminuir os casos de crianças abandonadas logo após o nascimento. Diz ainda que os irmãos não podem se separar e têm que ser adotados em conjunto. Outro avanço importante foi a definição do período máximo de 2 anos para a Justiça regularizar a situação das crianças que vivem em abrigos. Hoje, não existe prazo para liberar para adoção as que não forem devolvidas para as famílias. Agora, aqueles que ainda não se estruturaram vão ter que se estruturar com equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais para buscar a implementação de tudo que está previsto na lei e, fundamentalmente, esse acompanhamento permanente. A cada 6 meses, o processo, obrigatoriamente agora pela nova lei, volta para a mão do juiz com o objetivo de revisão do caso para que a criança não fique esquecida na instituição. Nós hoje passamos um momento em que o perfil da criança e do adolescente buscados para adoção é um perfil diferente, já avança em percentuais crescentes o número de negros, o número de crianças portadoras de necessidades especiais, de crianças com mais de 2 anos de idade lá dos abrigos que são buscadas, de grupo de irmãos, enfim, já não é mais tão grande o percentual das crianças que têm que ser da raça branca, sexo feminino, olhos verdes ou azuis, enfim, está se modificando. A nova lei foi batizada pelo presidente Lula de Lei Kleber Matos, em homenagem ao filho adotivo do deputado João Matos. Kleber morreu aos 15 anos, vítima de um tumor no cérebro. Após a morte do filho, o deputado começou a estudar sobre a adoção e elaborou um dos projetos que resultaram no texto final da lei. E para encerrar essa primeira edição do Câmara Hoje, depois do recesso parlamentar, uma notícia surpreendente. É que julho, ao contrário do que parece, foi um mês de bastante movimento aqui na Câmara. É verdade, os deputados estavam em recesso. Mesmo assim, o Salão Verde e o plenário ficaram cheios. Em vez de parlamentares, estudantes, médicos, advogados, engenheiros, brasileiros que aproveitaram as férias para ver de perto onde são discutidas e elaboradas as leis em vigor no país. Durante o mês, foram recebidos 22.734 visitantes, 20% a mais do que o registrado em julho do ano passado. Em vez de ternos e trajes sociais, jeans e camisetas. No lugar de pastas, bolsas e papéis, máquinas fotográficas e filmadoras. Em julho, o movimento no Congresso é garantido pelos visitantes. Em mais de 1 hora, eles conhecem os principais atrativos do Senado e da Câmara. Recebem informações sobre artes e história. Escândalo, inicialmente, era um adjetivo pejorativo.
Tá? É da mesma forma quando alguém vai do Nordeste ou do Norte, vai para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, é chamado de baiano ou paraíba. Mas ao longo do tempo, essa nomenclatura se tornou adjetivo pátrio. A gente acompanha, às vezes, pela TV e tudo, só que na verdade a gente não sabe como é aqui dentro. E daí conhecendo, a gente tem uma noção. Aqui são tomadas as principais decisões que refletem na nossa vida, né? Então a gente tem que saber pelo menos onde é que isso é feito, já que é tão importante no nosso cotidiano. O programa Visite o Congresso recebe, em média, 150 mil pessoas a cada ano. Funciona todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, todos os meses do ano. Nas férias, a procura aumenta e a previsão é fechar 2009 com um número histórico de visitantes. Mostra um incremento da participação do cidadão brasileiro no turismo cívico, que, querendo ou não, é uma forma do cidadão brasileiro participar do processo democrático. O que nós fazemos aqui é procurar adequar essa visita e adequar esse roteiro ao interesse do cidadão brasileiro. Então, se nós temos um grupo de advogados da Universidade do Vale do São Francisco, por exemplo, a gente foca toda a visita no processo legislativo. Se a gente tem um grupo de turistas, a gente foca no patrimônio arquitetônico, histórico, artístico. O que a gente faz é adaptar de acordo com o nível de informação e de interesse do cidadão pela visita. Muito interessante. Vale a pena a visita? Vale a pena mesmo. Este foi o Câmara Hoje, que está de volta depois do recesso parlamentar, sempre às 9 da noite. Amanhã a gente volta com mais notícias da Câmara para você. Até lá e uma boa noite.